Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing, temas IELTS Writing e como respondê-los. E bom, hoje em particular temos um tema IELTS Writing Task 1 General Training. Quando nós estamos falando de Task 1 IELTS Writing, esta é a primeira produção de idealmente 20 minutos que temos que fazer e ela se diferencia quando o assunto é o General Training e o Academic. Ela é uma das poucas diferenças que você tem entre os dois exames. Quando nós estamos falando de General Training, que é o foco de hoje, temos uma carta para escrever, e quando estamos falando de Academic, temos análise de dados a fazer. Mas tendo isso em vista, hoje temos, portanto, uma carta a ser produzida. E a primeira coisa que temos que prestar atenção quando estamos falando desta carta é que, quando nós temos uma carta, temos que prestar bastante atenção no destinatário, fictício naturalmente, mas no destinatário dessa carta. Por quê? Se for alguém que, no contexto da carta, seja alguém que você tenha familiaridade com, você precisa de ser informal na sua comunicação. E se a carta tiver como destinatário alguém que você não tem familiaridade com ou tem uma relação formal com esta pessoa, por exemplo, o seu chefe, você precisa de ser naturalmente formal na escrita dessa carta. Assim você define o tom dela. Agora, o que define igualmente formalidade e informalidade? Não é a utilização ou não de gírias. Gírias de forma nenhuma devem ser utilizadas em nenhum momento do exame IELTS Writing, independente de qual seja o contexto. O que define informalidade e formalidade é a utilização de contrações. E se você então está falando de uma carta que tenha alguém que você tenha familiaridade com, a carta precisa de ter contrações sendo utilizadas, ou seja, o seu I am se torna I'm, o seu he is se torna he's. E se você tem uma carta que é para um destinatário formal, aí você não utiliza contrações. E é crítico compreendermos isso porque se você tem uma carta que é escrita com tom informal para um destinatário formal, você perde pontos. E, igualmente, se você tem uma carta escrita com um tom formal para um destinatário informal, você também perde pontos. Então, é muito importante termos isso em mente. Tendo isso em vista, vamos aqui ver o tema dessa carta. You work for an international company and you would like to spend 6 months working in the head office in another country. Write a letter to your manager. In your letter, explain why you want to work in the company's head office for 6 months. Say how you work, how your work could be done while you're away, and ask for his or her help in arranging it. You should write at least 150 words. Ou seja, você tem que escrever no mínimo 150 palavras, mas não mais do que 180 idealmente. Por quê? Mais do que 180 existe uma probabilidade de essa produção excessiva nem ao menos ser lida, e portanto você desperdiçou tempo, e tempo é o que você menos tem nos IELTS Writing, não é? Pois bem, então a primeira questão que nós aqui temos que fazer é, na primeira parte da nossa carta, ela precisa de ser composta por uma saudação seguida de um parágrafo contextualizante. Então, a saudação é o que você... é uma pequena sentença que você coloca para saudar a pessoa que está lendo essa carta. E nós sempre sugerimos que você seja padronizado nas suas saudações, porque é desperdício de tempo ficar decorando e internalizando inúmeras formas de se saudar alguém. Simplesmente selecione uma que possa ser utilizada tanto no contexto formal quanto informal e pronto. Até porque no dia do seu exame você vai ser julgado tomando como referência somente uma produção. Então não tem problema se em todas as suas produções de prática você sempre utiliza as mesmas saudações, não é? Então aqui temos a saudação Dear Mr. George. E depois temos o parágrafo contextualizante, ou seja, aqui é o primeiro parágrafo real da sua produção, logo após então a sua saudação. E neste parágrafo você precisa especificar de forma clara qual é o motivo do qual a carta está sendo escrita. Então você na realidade não pode simplesmente já vir e abranger o primeiro ponto que o tema pede. Você precisa de deixar claro para o leitor da carta o motivo pelo qual você a escreveu. Então vamos ver aqui o que temos. I'm writing to express my interest in working at our company headquarters in the United Kingdom for a few months to further enhance my skills and get exposure to the global market trends of our products, so that I can better contribute to my company and carry out my responsibilities more efficiently. Então, definitivamente aqui temos o motivo pelo qual a carta foi escrita, deixado claro, não é? Perfeito. Então temos aqui a saudação padronizada seguindo pelo parágrafo contextualizante. Depois temos a segunda parte, que abrange o segundo parágrafo.
E aí, simplesmente, seguimos a partir deste ponto em diante os pontos que o tema define. Então, é isso que faz com que, pelo menos, possamos dizer que o Task 1 General Training seja talvez um pouco mais tranquilo a se produzir do que um Task 1 Academic. Não porque as expectativas sejam, num ponto de vista técnico, diferentes, em termos do nível de escrita, por exemplo, mas o que faz um General Training ser mais fácil do que um acadêmico no Task 1 é o fato de que não existe estratégia para Task 1 General Training. Não é? Fora esse pequeno detalhe de você escrever um parágrafo contextualizante, de resto é só seguir a sequência que o próprio tema define. Então, agora no segundo parágrafo, abrangeremos o primeiro ponto do tema, ou seja, explain why you want to work in the company's head office for 6 months. Ou seja, explica o porquê que você quer trabalhar no headquarters da empresa no United Kingdom por 6 meses. Então vejamos aqui, primeiro ponto da lista do tema. As you know, I have been recently promoted to the Assistant Product Manager post, and I'm working hard to collaborate with my team to enhance the sales and increase our brand reputation. However, I have been feeling the need to meet and work with our global team members and attend some training sessions that our head office in London arranges frequently. I'm quite positive that the opportunity to work in our company's head office for 6 months will further enhance my knowledge and give me an exposure to the global market trend. Excelente, então temos aqui, de forma clara, sendo especificado o primeiro ponto, que é explain why you want to work in the company's head office for 6 months, ou seja, explique o porquê que você quer trabalhar por 6 meses no headquarters, ou seja, na sede da empresa no United Kingdom, no Reino Unido. Então, o próximo parágrafo é nada mais nada menos do que o segundo ponto do tema. Então, vejamos aqui o segundo ponto, o que ele pede. Say how your work could be done while you are away. Ou seja, explique como que o seu trabalho pode ser feito, o trabalho que você atualmente está fazendo, enquanto você está fora, enquanto você está neste company's head office. Vejamos. As you know, desculpe, terceira parte. I have talked to Julian, and he has agreed to take up my responsibilities during my absence. Furthermore, I would check my emails daily and be available for emergency phone calls. Once I get back to the office, I would endeavor to work extra hours in order to catch up on anything I had missed. Ou seja, então temos aqui sendo explicado de forma clara o que o segundo ponto pede. Ou seja, como que você pretende estruturar as coisas para que o trabalho que você não vai estar fazendo no local onde você se encontra neste momento será feito nestes 6 meses que você não se encontrará no escritório que atualmente você trabalha. E depois temos a quarta parte da sua produção, que nada mais é do que o último ponto do tema, seguido da despedida padronizada, não é? Então, vamos ver aqui o que o terceiro ponto pede. Ask for his or her help in arranging it. Ou seja, aqui é o momento onde você pede ajuda por parte da pessoa que está lendo a carta, pedir ajuda para ela organizar esta mudança temporária sua para o head office. Então vejamos aqui. Finally, I would need your support to get approval so that I can work in our company's head office for 6 months and fulfill the objectives. I look forward to your positive reply. Yours sincerely, Charles Hugo. Então perceba que depois simplesmente foi especificado que a pessoa precisaria da aprovação de quem está lendo a carta para ela ter este objetivo dela devidamente cumprido. E depois temos a despedida padronizada. A despedida padronizada, quando o assunto é uma carta formal, seria, por exemplo, yours sincerely. Sempre, então, utilize uma despedida como essa no contexto formal. Agora, no contexto informal, você poderia utilizar uma outra expressão mais informal, sempre em todas as suas produções writing, para se despedir. O importante é não ficar prestando muita atenção em estar decorando ou internalizando inúmeras formas de saudar ou despedir, sendo que o seu foco poderia estar voltado a simplesmente padronização da sua produção e internalização da estruturação apropriada para produções Task 1 Writing, tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Writing. Bye, bye!